14, eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos, mas não antes de eu dizer para vocês umas palavras, mas deixa a Bíblia aberta ali. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 14, e nós vamos ler depois um pouco sobre essa passagem. Essa palavra, irmãos, que nós vamos observar hoje, ela tem um contexto que é bastante curioso. Eu tenho falado muitas vezes e tenho insistido bastante na ideia do contexto. A Bíblia só pode ser entendida quando se olha o contexto. E quando nós entendemos o contexto, melhor é o nosso entendimento. Disse por aí que texto fora do contexto vira pretexto. E é um fato. A maioria das heresias surgem de palavras fora do seu contexto. E a nossa preocupação como expositores da Bíblia é sempre de mostrar como que Deus tem um plano e como que tudo se encaixa tão perfeitamente. E o texto dessa noite, ele acontece em um episódio que é muito, muito curioso. Jesus Cristo, ele foi convidado por um dos principais fariseus para participar de uma ceia na sua casa. Pense nisso, irmãos. Os fariseus não gostavam muito de Jesus. Eles não gostavam das palavras dele e muito menos gostavam da popularidade dele. Mas em um dado momento, Jesus Cristo recebeu esse convite. E esse homem convidou Jesus para ir à sua casa, para que ele pudesse comer ali. Mas Jesus não foi o único convidado. Aquele fariseu convidou outros, muitos outros. E quando Jesus chegou na casa desse homem, Jesus ficou ali de orelha em pé, de ouvido atento, de olhos atentos, observando tudo o que acontecia. E Jesus se deparou com um fato. Os homens que chegavam para aquela ceia, para aquele banquete, eles logo procuravam os lugares de maior destaque. Eles, quando chegavam na sala do banquete, eles procuravam as cadeiras nobres, procuravam os melhores assentos, eles procuravam aquela cabeceira da mesa, as partes mais nobres, e eles então chegavam e se assentavam ali. Quando Jesus Cristo viu aquilo, irmãos, Jesus Cristo não gostou de jeito nenhum. Jesus se deparou com algo que é da natureza humana. O ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de ser reconhecido. Em grande ou pequena escala, todos nós temos isso. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ser colocado no melhor assento, todo mundo quer ser convidado para se assentar no melhor lugar. Isso é da natureza humana. Mas não é da natureza humana o egoísmo ou a presunção, a vaidade. E aqueles homens que chegavam ali, eles logo procuravam os melhores lugares. E Jesus então fala para eles assim: olha, quando vocês forem a uma festa, não se assentem nos melhores lugares, muito pelo contrário, assentem-se nos últimos lugares, para que o dono da festa possa te convidar para chegar mais perto. Porque Jesus disse: imaginem vocês, se vocês assentam-se nos primeiros lugares, mas chega uma pessoa mais nobre que vocês. Imagina que mico, se o dono da casa chega e fala: fulano, por favor, dá licença, vai lá para trás, porque tem alguém que precisa sentar no seu lugar. Jesus Cristo, quando fala isso, ele está dizendo de algo que as pessoas entendem. Ninguém gostaria de passar por essa cena. Certamente ninguém gostaria de passar por essa humilhação. E Jesus disse isso para ensinar uma lição. Ele disse: todo aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta sempre corre o risco de ser humilhado. Por isso, sejam humildes. Logo que Jesus disse isso, ele começou a dizer para o dono daquela casa, aquele que fez o banquete. Jesus disse: olha, quero te dizer uma coisa. Quando você preparar um banquete como esse, não convide nobres, não convide pessoas que podem te retribuir, não convide aqueles que têm o potencial de também te convidar para cear na casa deles. Muito pelo contrário, não faça isso, porque você já teria a recompensa. Quando você fizer um banquete, convida os rejeitados, convida os pobres, convida os aleijados, convida aquelas pessoas que ninguém nunca convidaria.
E sabe o que vai acontecer? Na ressurreição dos justos, você vai ser lembrado. Jesus, irmãos, estava dando uma lição, não apenas nos convidados, dizendo que eles deveriam ser humildes, mas Jesus estava dando também uma lição no dono da festa, mostrando para ele que era necessário honrar as pessoas, mesmo aquelas que são simples, mesmo aquelas que ninguém gostaria de ter na mesa. Jesus o tempo todo mostrava que existe mais recompensa quando nós fazemos uma boa ação em favor daqueles que são desprezados, do que quando nós fazemos por alguém que logo resultaria em recompensa. Jesus Cristo, irmãos, ele se preocupava com isso, porque ele sabe que é da natureza humana fazer esperando alguma coisa em troca. Logo que Jesus falou essa palavra, um dos homens presentes disse algo bem interessante, e é aqui que quero entrar com vocês. Veja comigo, versículo 15 desse capítulo 14. Observem lá o que aconteceu no meio desse cenário. Diz assim em Lucas capítulo 14, versículo 15, fala: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, ele enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Todavia, todos a uma começaram a se excusar, dizendo: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro também disse: me casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Então lhe disse o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e insiste para que todos entrem, para que fique cheia a minha casa. Porém, eu vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Esse episódio, irmãos, ele é muito curioso. Jesus já chega no banquete dando um belo sermão nos convidados e no dono da casa. Mas aquelas palavras de Cristo estimularam um dos homens presentes a dizer: Senhor, que bênção, que honra para alguém participar da ceia no reino de Deus. Quando esse homem fala isso, irmãos, tenta imaginar a seguinte cena: esse homem é um religioso, ele conhece a religião judaica, e ele tem na sua mente a ideia de que no reino de Deus vai haver um grande banquete onde se assentarão Moisés, Abraão, Davi, os profetas, e ele estaria no meio deles, tomando parte desse grande banquete. Então ele diz: feliz é o homem que pode partilhar uma refeição no reino de Deus na companhia desses homens de valor. Se aquele homem foi sincero, irmãos, eu não sei. Se aquele homem foi arrogante, também não sei. Mas, ao que tudo indica, o que ele falou não foi tão bem recebido por Jesus. E logo em seguida Jesus conta uma história. Jesus estava bom para contar a história nesse dia, estava pegando pesado, e ele fala: vou te contar uma coisa, presta atenção. Um homem convidou pessoas para a sua ceia. Ele convidou muitos, e na hora da ceia ele manda o seu servo dizer: pessoal, pode vir que está pronto. E quando aquele servo convida as pessoas, todos deram desculpas vazias. Todos deram desculpas mentirosas. Um disse: comprei um campo e preciso avaliá-lo. Irmãos, quem compra um campo sem olhar? Alguém em sã consciência compra uma terra, paga pela terra sem antes ver a terra? Ninguém faz isso. O homem estava dando uma desculpa falsa: comprei e agora vou ver. Tudo mentira. Um segundo fala: Senhor, eu não posso ir, porque eu comprei 5 juntas de bois, comprei 10 bois, e eu preciso experimentá-los. Quem compra bois, irmãos, sem experimentar antes, ninguém paga por um produto que não viu.
Os bois poderiam ser ruins. A desculpa é também mentirosa. Ele estava dizendo mentira. Aí vai no terceiro e fala: eu também não posso ir porque eu me casei e não posso. Casou de última hora assim, irmãos? O casamento foi repentino, parecendo hoje. Não. Na cultura deles, casamento era um negócio que durava dias. As celebrações de casamentos no Oriente Médio duram semana ou semanas. E ele chega e fala para o homem lá, diz: eu me casei, não posso ir. Mais uma desculpa mentirosa. Todos, cada um por sua vez, disse uma coisa sem pé nem cabeça. E quando o servo volta para o senhor da casa, ele fala: Senhor, ninguém pode vir, todo mundo está ocupado. Ah, mas ele ficou bravo. Ele ficou bravo porque ele convidou as pessoas para a ceia, para o banquete. E é uma desfeita grande falar que vai na hora não ir. Imagine isso, irmãos. Você prepara uma comida, um banquete para alguém, e a pessoa fala: não, pode marcar que eu vou. E pouco antes a pessoa não vai. Aquilo te deixaria frustrado, não deixaria? O senhor da história ficou muito indignado. Ele disse para o senhor: faz o seguinte. O senhor disse para o servo: faz o seguinte, sai pela rua e traz todo mundo. Traz gente boa, gente ruim, convida todo mundo, mas eu quero a minha casa cheia. Vai pelos becos, vai nos atalhos, traz pessoas. Eu quero que a minha casa fique cheia. Mas aqueles que eu convidei primeiramente e não vieram, esses não vão ter parte na ceia que preparei. Essa história, irmãos, ela soa bastante suave para nós, mas eu digo para vocês uma coisa: os ouvintes daquele momento foram confrontados duramente. Quando Jesus disse essa história, Jesus estava mostrando para eles que existe uma classe de pessoas que acha que vai ter parte nas coisas de Deus e não vai. Uma parte dos judeus, uma parte daqueles religiosos, eles achavam que já estavam garantidos. Eles achavam que eles já tinham todas as características de uma pessoa aceita por Deus. Alguns pensavam assim: sou descendente de Abraão, então eu tenho parte no reino de Deus. Eu sou religioso, então eu tenho parte no reino de Deus. E Jesus Cristo começa a mostrar que nem todos aqueles que supunham ter parte no reino terão. Quando Jesus Cristo diz isso, ele fala: vocês acham que vão ter parte no reino, mas pode ser que não tenham, e muitos de fato não vão ter. Enquanto isso, outros desprezados, marginalizados, aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém quer nem na sua casa, esses vão ter parte no reino de Deus. Vocês pensam que vão comer na mesa com Abraão e Moisés, mas não vão. Mas aqueles que vocês desprezam, esses sim vão ter um lugar na ceia. Meus irmãos, muitas pessoas acreditam que pela sua religiosidade, que pela sua nacionalidade, que pela sua família, que pela igreja que pertence, já tem parte no reino de Deus. Não é porque é Batista Livre que tem parte, não é porque é assembleiano, não é porque é judeu, não é porque é da Universal. Esse negócio não existe. Uma pessoa, ela não tem a posse do reino de Deus porque ela é parte de um determinado clube ou grupo. A bem da verdade, irmãos, há muitos que se declaram religiosos, mas que insistentemente têm virado as costas para Deus, como uma pessoa que vira as costas para o Senhor que lhe convida para um banquete. Há muitos dizendo: Deus, eu quero cear no teu reino, mas que não obedecem a esse Senhor, que não honram esse Senhor, que viram as costas para esse Senhor e que têm a ousadia de não cumprir a sua promessa, os seus pactos e tratos com esse Senhor. Eu diria para vocês, irmãos, que muitos têm sido convidados a ser parte do reino de Deus, e muitos acham que já estão garantidos no reino de Deus por alguma razão. Mas eu digo para vocês, muita surpresa virá pela frente, porque muitos acham-se garantidos e não estão.
ao passo que outros que nós acreditamos que não estão, esses sim, estarão. Quando Jesus conta essa parábola, Ele está dizendo: o reino de Deus é para os humildes. O reino de Deus é para os humildes. O reino de Deus é para aqueles que se humilham perante Deus. Não é para atrevidos. Não é para gente que acha que tem condição de chegar diante de Deus pelos seus méritos. Não é para aqueles que arrogantemente se levantam contra Deus. Não é para os desobedientes. O banquete do Senhor é para os humildes. Os que se exaltam, irmãos, esses podem aguardar a humilhação no fim. Mas aqueles que humildemente procuram se aproximar de Deus, esses serão exaltados e terão parte no reino do Senhor. Muitos religiosos são arrogantes. A religião, ela tem um potencial, irmãos, de fazer com que a gente se ache bom demais. A religião faz isso. A fé não, mas a religião faz. O religioso se acha bom, porque o religioso se cerca das suas obras e práticas. Ele anda por aí dizendo: eu sou religioso, eu faço, eu cumpro, eu me dedico, eu me esforço. E o próprio Jesus Cristo contou uma parábola no capítulo 18, quando ele fala do fariseu e do publicano. O fariseu era o típico homem que pensava assim: eu já estou garantido. Ele sobe ao templo e ora: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os homens, os outros. Eu não sou como ele, nem como aquele, nem como você. Eu sou melhor que todo mundo. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo 3 vezes por semana, eu me esforço, eu me sacrifico e eu te dou graças, porque eu sou bom. A Bíblia fala que aquele homem não foi bem acolhido por Deus, mas chegou também no templo um homem humilde, cobrador de impostos, desprezado, um marginalizado, e quando ele chega-se no templo, ele nem faz como aquele homem. Aquele outro homem olhou para o céu e falou: Deus, aqui chegou e eu, glória a Deus, eu estou falando para o Senhor que isso tem. Eu sei que eu falo isso muito, eu falo isso quase todo culto, não tem que não me desce. Esse troço da pessoa chegar diante de Deus, como alguém que bate na porta e fala: abre a porta que é o diabo que chegou. Irmãos, isso aí não dá. O povo olha para o céu e fala com Deus como se Deus tivesse que abrir o negócio, porque é Ele que está lá na porta. Aquele fariseu fez a mesma coisa, e Deus não estava gostando daquilo, mas aí chega o cobrador de impostos humilde, e quando ele chega lá no templo, ele nem consegue olhar para o alto, ele só olha para baixo, ele bate no peito e fala: Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Ele não chega diante de Deus dizendo: Deus, eu tenho um monte de coisas para colocar aqui, para provar que eu sou bom. Ele não tem isso, como o fariseu tinha. A única coisa que ele tem é a humildade, irmãos. A única coisa que ele tem é a humilhação, é o reconhecimento de que ele não tem mérito. E quando ele faz aquilo, Deus se agrada dele. E sabe o que Jesus disse? Que aquele homem que se humilhou foi para casa animado, ele foi para casa encorajado, porque a oração dele foi aceita, mas a oração do fariseu não foi aceita. Sabe? A religião costuma tornar os homens fariseus. A própria palavra fariseu significa separado. O nome fariseu significa separado. Eles achavam-se tão diferentes que eles diziam-se assim: nós somos os separados, nós somos os diferentes. Eu sou fariseu, não sou como você e nem como você. Eu sou de uma classe especial. A religião costuma fazer isso com a gente, irmãos. A gente anda por aí, cheio de glória e mérito, achando que a gente tem uma posição diferente, por algo que nós fazemos. Levem isso com vocês, irmãos. Nós não somos capazes de fazer nada, mas não somos capazes de fazer nada que nos torne especiais. Não existe mérito, não existe obra, não existe sacrifício, não existe coisa alguma que eu possa fazer de mim mesmo, separado da graça de Deus, para que eu seja aceito perante Deus. Minhas orações não me tornam melhor, minhas ofertas,
força minha. Ser o que eu sou, pastor, não muda nada. O missionário não é nada porque ele é missionário. O homem não é porque ele faz. O que diferencia os homens é a humildade, o temor e o reconhecimento de que ele é necessitado. Quando Jesus Cristo prega esse sermão, ele diz: se humilha perante Deus. Se humilha perante Deus. Seja como aquele que toma o último lugar, porque você reconhece que é indigno. E sabe o que vai acontecer? Deus há de te chamar para mais perto. Mas aquele que diz: Deus, eu vou sentar no primeiro lugar porque a minha oferta é maior. Eu vou sentar no primeiro lugar porque eu jejuo mais. Porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou músico, porque eu sou diácono, porque eu sou... Não vai. Porque não é isso, irmãos. A exaltação é o pré-anúncio da ruína. Eu quero, irmãos, aplicar para vocês essa noite, essa palavra de Jesus, afirmando mais uma vez algo que todos nós sabemos. Deus está convidando todos os homens para o banquete na sua presença. Deus está convidando os homens para o banquete na sua presença. Imagine que alegria é essa, irmãos. Uma mensagem que pode ser comunicada no mundo todo. Uma mensagem que diz que Deus, Ele está convidando pessoas como eu e você para participarmos da ceia da presença dEle. A mensagem do Senhor é: todos aqueles que quiserem, venham. Todos aqueles que têm sede, venham e bebam da água. Todos aqueles que querem a salvação, venham, porque Deus dá a salvação. A mensagem da palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser ainda compartilhada, ela tem que ser muito enfatizada, porque Deus continua convidando pessoas para chegar. Deus tem convidado você e eu, mas Deus tem convidado o povo dessa rua e desse bairro. Deus está convidando colegas nossos de trabalho, Deus está convidando familiares nossos e vizinhos, Deus está convidando as pessoas, irmãos. E sabe o que nós precisamos fazer? Como o servo daquele Senhor da casa da história, nós precisamos sair por aí, nas ruas, nos becos, nas estradas, falando para os nobres, mas falando para os simples, falando para aqueles que não têm valor, falando para aqueles que ninguém convidaria. Nós precisamos dizer para ele: Deus está te convidando para o banquete. Deus está te convidando para o banquete. E sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque a palavra é clara em dizer: Deus não faz distinção de pessoas. O convite da salvação é para todos. É para os pobres, é para os mendigos, é para os criminosos, é para os ladrões, é para aquele que invade nossa casa e rouba a nossa casa, que a nossa natureza humana parece que quer ver ele sofrer. Não, é para ele também a boa notícia da salvação. Deus, irmãos, está mandando dizer a todas as pessoas que todos os que quiserem podem vir. E eu creio, irmãos, que a igreja precisa cumprir essa missão. Quando Cristo disse: ide por todo o mundo, anuncie as boas novas a toda criatura, é isso que Ele está dizendo. Que melhor notícia haveria do que essa, irmãos? Que Deus está convidando pecadores para comer com Ele na sua mesa, para partilhar com Ele uma ceia, para estar com Ele. Essa é a melhor notícia que a gente pode dar para alguém. Nós, irmãos, somos portadores dessa boa notícia. Nós comunicamos com as pessoas que Deus pode operar maravilhas na vida dela. Mas não seja alguém que compartilha maravilhas. Compartilha com a pessoa a salvação. E uma pessoa salva é uma pessoa grandemente abençoada, porque não poderia ter algo melhor. Nessa noite, irmãos, eu quero encorajá-los a fazer esse trabalho. Estava falando isso com o Maurício na sexta-feira, e ele falando comigo, insistindo nisso, como que os missionários parecem não estar mais aí. Homens como Moody, como Hudson Taylor, como Billy Graham, como outros, que não se acomodavam
que queriam pregar essa mensagem, homens que tinham um desejo ardente no coração de fazer isso, homens que queriam compartilhar. Essa palavra, irmãos, de Lucas 14, era uma palavra interessante, porque houve séculos atrás um homem chamado Dwight Lyman Moody. Esse era um homem bastante interessante, porque ele não era bom para falar, ele não comunicava bem, ele não tinha boa oratória, ele nem tinha uma aparência tão atrativa assim. Naquela época, o movimento de escola dominical era a grande ferramenta de crescimento da igreja. As igrejas cresciam por meio das escolas dominicais, e Moody chega na igreja. Ele estava muito animado e ele fala com o povo da igreja: eu quero ser professor, eu quero uma classe. Mas o povo olhou para ele e falou: esse homem não. Ele não é habilidoso. Ninguém quis dar para ele uma classe de escola dominical. Mas ele disse assim: eu quero uma classe. O povo fala: não tem classe para você lecionar aqui. Mas, se você quiser ter uma classe, traga alunos. O que ele fez? Saiu pela rua. Algumas moedinhas no bolso, fazendo algum serviço, convidando e também dando umas moedinhas. E chega ele lá com um monte de gente para a classe da escola. Criança, gente de todo tipo. Aí ele chega lá e fala: bem, eu precisava de alunos, tenho alunos, então agora eu tenho uma classe. Aquele homem queria tanto compartilhar a boa notícia para o mundo, que ele conseguiu seus próprios alunos. Ele teve sua classe. Aquele homem se tornou um grande pregador. Ele pregou em vários lugares. Quando aquele homem pregava, irmãos, o povo se curvava diante da palavra. Não tinha show, não tinha cena, não tinha quase nada, não tinha artifício, não tinha essas coisas que a gente tem, não tinha microfone. Era um negócio, era voz e poder de Deus, e oração e consagração. E aquele homem pregava e as pessoas se convertiam. Acredita-se que ele levou cerca de 1 milhão de pessoas à fé em Jesus Cristo, com o seu empenho. E já bastante idoso, ele foi numa das cidades dos Estados Unidos e ele falava insistentemente: eu preciso ganhar almas nessa cidade. A história conta que ele já era tão idoso, tão velho, que mal conseguia ficar em pé. Ele ficou apoiado no órgão da igreja enquanto ele pregava o sermão. O sermão que ele pregava é esse que falei com vocês, a mesma passagem, a parábola do grande banquete. Ele pregou ali, uma vez mais, dizendo para as pessoas: Deus convida vocês para participar desse banquete, porque ele dizia: eu tenho que pregar uma vez mais e dizer para eles que Deus os convida. Provavelmente foi esse o último sermão daquele homem que levou milhões e milhões de pessoas à fé. O que nos diferencia dele, irmãos? Qual é a diferença de mim, de você, para um homem como esse? Nós não temos nada de especial, eu não tenho, talvez você também não tenha. Mas nós temos a palavra, irmãos. Nós temos a boa notícia. Aquilo que homens do passado tiveram é o mesmo que nós temos. Deus nos deu voz. Deus nos deu capacidade de comunicação. Eu poderia dizer para as pessoas ao meu redor: Deus está te convidando para participar da ceia juntamente com Ele. Isso está em posse de todos nós. A palavra é a mesma, mas o coração, infelizmente, não é o mesmo. Parece, irmãos, que nós nos acomodamos e nós nos esquecemos da missão. Parece que nós acreditamos que tudo já está feito e que eu não preciso fazer mais nada. Parece que nós acreditamos que por haver um monte de pregadores na televisão falando para milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, parece que eu não preciso fazer mais nada. A missão continua sendo a mesma. O Senhor já tem o seu banquete preparado, e Ele está enviando os seus servos aos becos, às praças, às cidades, a todas as pessoas, dizendo: insistam, convençam, falem com todos que são bem-vindos na ceia que preparei. Essa é a palavra, irmãos, que Deus confia a cada um de nós. Uma palavra de convite, uma palavra de desafio, para que nós sintamos no nosso coração o desejo de compartilhar essa notícia com as pessoas. Talvez você diz: pastor, eu sou tímido, eu não tenho coragem de falar no meio de muitas pessoas. Fale para uma pessoa. Compartilhe com alguém. Não se cale com essa boa notícia. O mundo ainda precisa ouvir isso. As pessoas ainda precisam.
existem muitos marginalizados, existem muitos nobres, existem muitos que ainda não receberam o convite que Deus comissionou a cada um de nós para levar até eles. Sinceramente, irmãos, o desejo que eu tenho nessa noite é que nosso coração seja alimentado com esse desejo, que nosso coração possa se sentir aquecido com esse desafio, que nós possamos encarar essa missão como uma missão de compartilhar uma boa notícia. E quando eu falo isso, irmãos, é compartilhar essa mensagem. Evangelizar é mais do que convidar para ir à igreja. Evangelizar é dizer a boa notícia para as pessoas. E o mundo precisa ouvir que Deus está convidando todos eles. Vamos fazer isso, irmãos? Façam isso. Procurem oportunidades e aproveitem as oportunidades. Não se omitam quando uma porta se abrir. Quando Deus te der uma chance de falar, fale. Não tenha medo. Não importa se é nobre ou se não é nobre. Talvez a pessoa é mais inteligente que nós, mas não importa. Talvez ela seja tão simples, mas não importa. Se a oportunidade aparecer, fale a boa notícia. Vamos cumprir isso juntos, irmãos? Espero que a gente possa fazer isso. Que surjam outros com esse mesmo desejo. Vou ficar de pé para a gente orar, irmãos. Amado Deus, eu gostaria nesse momento, Pai, de pedir ao Senhor de todo o coração que o Senhor nos use para realizar o nosso trabalho. Eu creio, Deus, que há muitas pessoas nesse mundo preparadas e desejosas, de coração sensível, para ouvir o convite que o Senhor confiou a nós. Existe muita incredulidade, eu sei, Deus, mas nós também precisamos admitir que existe muito coração pronto para ouvir, mas não há muitos que comunicam essa palavra. E quando há pessoas que vão comunicar, não comunicam o Evangelho, comunicam outras palavras. Eu te peço, Deus, levanta a tua igreja como voz que comunica a boa mensagem, a mensagem do Evangelho. Use, Deus, a minha vida. Use, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui. Acende, Pai, no nosso coração essa chama desse avivamento que houve no coração de milhares de homens do passado e do presente, que têm dado de si para compartilhar essa mensagem. Eu creio, Deus, que nós estamos iludidos achando que o mundo já foi alcançado. Talvez existe no coração das pessoas a ilusão de que todo mundo já ouviu o Evangelho. Pode ser que muitos já ouviram da religião. Pode ser que muitos já ouviram de coisas da igreja, de costumes da igreja. Mas é provável, Deus, que muitos dos que estão em prédios e templos hoje também não conhecem o Evangelho. Senhor, usa-nos como voz na pregação do Evangelho. Que possamos convidar pessoas para o banquete e que possamos dar de nós o melhor. E guarda-nos, Deus, de sermos arrogantes. Guarda-nos, Deus, de sermos presunçosos em nossa vida. Não permita, Deus, que sejamos como aqueles que achavam-se merecedores dos primeiros lugares. Planta no nosso coração a humildade. Revela para nós todos os dias os nossos pecados e a nossa pequenez na Tua presença, para que nós possamos humildemente reconhecermos a nossa posição. Eu te peço, Deus, dá-nos a graça de participar do banquete na Tua presença, qualquer que seja o lugar, Pai. Não precisa ser nos primeiros lugares. Dá-nos a graça de estar na Tua presença. É o que nós humildemente desejamos. E não apenas de participar, mas de conduzir outros a essa preciosa bênção. Usa-nos, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A parábola que Jesus Cristo nos trouxe, ela é um convite à humildade, mas ela é um convite à evangelização. Esse desafio, irmãos, está em nossas mãos. Eu tenho falado muitas vezes aqui na igreja que sempre que nós compartilhamos essa palavra,
não é uma palavra para dizer que tem que ir na igreja tal, na igreja A, na igreja B. Não tem a ver com a igreja, irmãos. Evangelizar vai além de igreja. Evangelizar tem a ver com pregar a mensagem da salvação, convidar o pecador para se aproximar de Deus, porque Deus o recebe. É isso que o mundo precisa ouvir. Primeiro, nós falamos de Jesus, depois nós falamos da igreja, porque alguém que ouve a boa notícia certamente vai querer ir para a igreja. Nesse momento, irmãos, eu quero que vocês saiam daqui encorajados, e quero fazer o seguinte: quero cantar contigo um hino. Vamos cantar um hino? A gente quase nunca canta, né? Hoje a gente está muito moderno, só canta músicas mais modernas, mas nós vamos para os hinos. Por favor, pegue um livrinho preto e nós vamos cantar o 419. Hino 419. Esse hino é intitulado Mãos ao Trabalho. Ele vai dizer: mãos ao trabalho, crentes, vai já passando o alvor. Vamos enquanto temos a nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vindo à noite. Já não tem como mais trabalhar, né? Nós só podemos trabalhar enquanto é tempo. E eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui, como crentes, preparados para o trabalho. Talvez alguns não conheçam, mas vocês vão conhecer e vão aprender, tá bom? 419. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao voo. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vindo à noite, já não há livrar. Mãos ao trabalho, crentes, já ide enquanto há luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e de o vigor da vida, todos ao bem voltar. Eia quem vindo à noite, já não há livrar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega ao fim. Feliz enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Para nós, irmãos, é como se ainda fosse dia. Dia significa que é tempo de trabalho. Nós precisamos colocar as nossas mãos a serviço do nosso Senhor, porque há de chegar o dia em que nós vamos entrar no nosso descanso. O tempo da oportunidade é agora, e se nós queremos colocar a nossa vida em serviço ao Senhor, a gente não pode adiar, irmãos. Hoje é o dia de nós assumirmos esse papel e darmos de nós para a pregação dessa boa notícia. Espero que Deus te use, que Deus te faça um servo que convida as pessoas para o banquete. E espero também, irmãos, que Deus nos dê graça de ver pessoas recebendo o convite e aceitando esse convite. No mais, espero que Deus possa abençoar-nos ricamente. Que seja uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, que Deus possa nos guardar de todo mal e que a graça possa nos acompanhar em todo o tempo. Irmãos, vão em paz.